Você já se perguntou o que acontece quando o preconceito encontra a autoridade que não esperava? Quando alguém tão cego pelo ódio cruza o caminho de quem carrega não apenas uma patente, mas toda uma história de superação? E se eu te dissesse que existem momentos em que a verdadeira força não está no confronto, mas na revelação silenciosa de quem realmente somos? Era uma manhã de quinta-feira, quando o oficial Marcus Thompson estacionou sua viatura em frente ao café da esquina. 23 anos de serviço, medalhas de honra guardadas em uma gaveta que raramente abria, cicatrizes invisíveis de batalhas que poucos conheciam. Naquela manhã, ele vestia roupas civis, jeans desgastado, camiseta simples, boné de beisebol. Apenas mais um homem negro tentando tomar seu café antes de mais um dia. O sino da porta tilintou suavemente quando ele entrou. O aroma familiar de café recém-passado preencheu seus pulmões, trazendo uma sensação de normalidade que ele apreciava nesses momentos simples. Seus olhos percorreram o ambiente. Mesas de madeira gastas pelo tempo, quadros de paisagens locais nas paredes, o murmúrio suave de conversas matinais. Era um lugar onde as pessoas se conheciam pelo nome, onde histórias eram compartilhadas sobre xícaras fumegantes. Foi então que Derek Sullivan entrou. Uniforme impecável, distintivo polido refletindo a luz matinal, andar confiante de quem acreditava possuir o mundo. 2 anos na força, transferido recentemente de um distrito onde suas atitudes questionáveis haviam sido silenciosamente toleradas. Seus olhos varreram o estabelecimento com aquela arrogância particular de quem confunde autoridade com superioridade. O momento em que seus olhares se cruzaram foi como uma pausa no tempo. Sullivan viu apenas o que queria ver. Um homem negro, sozinho, em roupas comuns. As suposições formaram-se instantaneamente em sua mente, alimentadas por preconceitos que ele nunca questionara. Thompson, por outro lado, reconheceu imediatamente o tipo. Havia visto muitos como Sullivan ao longo dos anos, jovens oficiais que confundiam o distintivo com um escudo para seus próprios demônios. "Você aí?" A voz de Sullivan cortou o ar como uma lâmina. O café continuou? Conversas pausaram, olhares se voltaram discretamente. "Sim, você. Preciso ver sua identificação." Thompson permaneceu sentado, suas mãos envolvendo a xícara de café com uma calma que vinha de anos, enfrentando tempestades piores. Havia uma quietude em seus movimentos, uma serenidade que contrastava com a energia agressiva que Sullivan emanava. "Existe algum problema, oficial?" Sua voz era suave, quase gentil. "O problema é que você está aqui, agindo de forma suspeita." "Não me faça repetir. Identificação agora." Sullivan deu um passo à frente, sua mão repousando casualmente sobre o coldre. Era um gesto calculado, uma demonstração de poder que ele havia praticado diante do espelho. A dona do café, Sra. Martinez, uma mulher de cabelos grisalhos que conhecia Thompson há 15 anos, começou a se aproximar, mas ele ergueu levemente a mão, um gesto sutil pedindo que ela esperasse. Havia algo acontecendo ali que transcendia um simples mal-entendido. Era um momento de ensino, uma oportunidade de transformação, se Sullivan tivesse a sabedoria de reconhecê-la. "Oficial Sullivan." Thompson leu o nome no distintivo, sua voz mantendo aquela mesma calma inabalável. "Você poderia me explicar exatamente o que eu fiz de suspeito? Estou sentado aqui há 20 minutos tomando meu café, lendo as notícias no meu telefone." O rosto de Sullivan avermelhou. Não estava acostumado a ser questionado, especialmente não por alguém que ele considerava inferior. "Não preciso explicar nada para você. Quando um oficial da lei pede sua identificação, você obedece. É assim que funciona." "Interessante perspectiva sobre como funciona," Thompson respondeu, um leve sorriso tocando seus lábios. "Você conhece a 4ª emenda? Proteção contra buscas e apreensões não razoáveis? Ou o caso Terry versus Ohio, que estabelece os parâmetros para uma abordagem legal?" Sullivan piscou, momentaneamente desconcertado. Este não era o roteiro que ele esperava. "Você está me dando uma aula de direito agora? Quem você pensa que é?" A pergunta pairou no ar como fumaça. Thompson tomou um gole de seu café, saboreando não apenas a bebida, mas o momento. Havia poder no silêncio, na pausa antes da revelação. Ele pensou em todos os jovens negros que não tinham o luxo de sua posição,
que enfrentavam situações como esta sem o escudo de uma patente. Este momento não era apenas sobre ele. Sou alguém que acredita que o uniforme que você veste representa algo maior do que poder pessoal. Thompson finalmente respondeu. Representa justiça, proteção, igualdade perante a lei. Valores que parecem ter se perdido em algum lugar do seu treinamento. Sullivan riu, um som áspero e sem humor. Valores? Você quer falar sobre valores? Eu protejo pessoas de direito de elementos como... Ele pausou, mas o veneno em suas palavras era claro. Como eu, Thompson completou calmamente. Diga, oficial Sullivan. Complete seu pensamento. Elementos como eu. Um homem negro tomando café em um estabelecimento público. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de tensão. Outros clientes observavam discretamente, alguns gravando com seus telefones. A senhora Martinez tinha as mãos entrelaçadas, seus lábios movendo-se em oração silenciosa. Sullivan deu outro passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Thompson. Levante-se. Agora. Você está me desrespeitando e isso pode ser considerado resistência. Thompson colocou cuidadosamente sua xícara sobre a mesa. Seus movimentos eram deliberados, medidos. Quando se levantou, sua presença preencheu o espaço de uma forma que Sullivan não esperava. Não era intimidação física. Era algo mais profundo, uma autoridade que vinha de dentro. Oficial Sullivan, Thompson começou, sua voz assumindo um tom diferente agora, mais firme, mais comandante. Você tem razão sobre uma coisa. Eu deveria me identificar, mas não da forma que você espera. Ele alcançou lentamente seu bolso traseiro. Sullivan tensionou, sua mão apertando o coldre. Devagar, ele gritou. Thompson pausou, seus olhos encontrando os de Sullivan. Calma, oficial. Apenas pegando minha carteira. Você não quer fazer algo de que se arrependerá pelo resto da vida. Havia algo no tom de Thompson que fez Sullivan hesitar. Uma certeza. Uma ausência completa de medo que não se encaixava no script que ele havia criado em sua mente. Thompson retirou sua carteira e a abriu deliberadamente devagar. O distintivo dourado de comandante da polícia brilhou sob as luzes fluorescentes do café. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A propósito, você que está assistindo, de onde você nos acompanha? Já viveu ou presenciou uma situação onde os preconceitos foram confrontados com a verdade? Conta pra gente nos comentários, porque essas histórias precisam ser compartilhadas, precisam ecoar para que a mudança aconteça. O rosto de Sullivan passou por uma transformação extraordinária, do vermelho da raiva para o branco do choque, depois para um tom acinzentado de compreensão tardia. Suas mãos tremiam visivelmente. Comandante Thompson, eu não sabia... Exatamente, Thompson respondeu, guardando cuidadosamente sua identificação. Você não sabia. E esse é o problema, não é? Você viu minha pele e presumiu. Viu um homem negro e assumiu criminalidade. Viu o que seus preconceitos permitiram que você visse. Sullivan gaguejou procurando palavras. Senhor, eu posso explicar? Eu não quis dizer... Não. Thompson o interrompeu, mas sua voz não carregava raiva, apenas uma tristeza profunda. Você quis dizer exatamente isso. A questão é, o que você fará com este momento? Deixará que ele passe como mais um incidente esquecido ou permitirá que ele o transforme? Thompson voltou a sentar-se, pegando sua xícara de café novamente. Sente-se, Sullivan. Era uma ordem, não um convite. Sullivan obedeceu mecanicamente, seu corpo parecendo ter perdido toda aquela arrogância anterior. Sentou-se à frente de Thompson, as mãos tremendo sobre a mesa. Você tem quantos anos? Thompson perguntou. 26, senhor. 26, Thompson repetiu pensativamente. Eu tinha sua idade quando quase morri em uma abordagem policial. Não era um policial, não era um comandante. Era apenas um jovem negro voltando do trabalho para casa. O oficial que me abordou tinha a mesma expressão que você tinha há 5 minutos. A mesma certeza de que eu era uma ameaça. Sullivan engoliu em seco, incapaz de manter contato visual. Thompson continuou, sua voz carregando o peso de décadas de experiência. Sabe o que salvou minha vida naquela noite? Sorte, pura sorte. O parceiro do oficial o acalmou, mas eu poderia ter sido mais uma estatística, mais um nome em um relatório. E sabe o que fiz depois disso?
Sullivan balançou a cabeça silenciosamente. Entrei para a força policial. Não por vingança, não por poder, mas porque acreditei que poderia fazer a diferença. Que poderia ser o tipo de oficial que eu precisava naquela noite. Passei 23 anos subindo na hierarquia, enfrentando o mesmo olhar que você me deu hoje, inúmeras vezes. Mas aqui estou eu, comandante, responsável por oficiais como você. Thompson fez uma pausa, tomando outro gole de café. O líquido havia esfriado, mas ele não parecia se importar. Agora eu poderia acabar com sua carreira agora mesmo, Thompson continuou, sua voz mantendo aquela calma desconcertante. Poderia registrar uma queixa formal, exigir sua suspensão, talvez até sua demissão. Seria justificado. Você violou múltiplos protocolos, demonstrou preconceito racial flagrante, abusou de sua autoridade. Sullivan estava pálido agora, o peso de suas ações finalmente atingindo-o completamente. Mas Thompson levantou um dedo. Eu acredito em algo que muitos considerariam ingênuo. Acredito na capacidade de transformação. Acredito que este momento agora mesmo pode ser o ponto de virada na sua vida e carreira. A questão é, você está disposto a deixar isso acontecer? Senhor, Sullivan começou, sua voz quebrando. Eu sinto muito. Eu realmente sinto muito. Não, Thompson balançou a cabeça. Desculpas são fáceis. São palavras jogadas ao vento quando confrontados com consequências. Eu não quero suas desculpas. Quero sua transformação. Thompson se inclinou para a frente, seus olhos perfurando os de Sullivan. Quero que você entenda algo. Cada vez que você veste esse uniforme, você carrega o peso da confiança pública. Cada pessoa que você aborda poderia ser um médico, um professor, um pai, tentando chegar em casa para sua família. Ou poderia ser um comandante de polícia tomando seu café matinal. O ponto é, você não sabe. E é exatamente por isso que você deve tratar cada pessoa com o respeito e dignidade que o uniforme exige. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Sullivan. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de compreensão genuína. Pela primeira vez ele estava vendo além de seu próprio reflexo distorcido de poder. Eu cresci ouvindo coisas, Sullivan admitiu, sua voz apenas um sussurro. Meu pai, meus tios, eles sempre falavam sobre pessoas negras de uma certa forma. Eu nunca questionei, apenas absorvi. E quando me tornei policial, pensei que estava protegendo as pessoas de bem dos outros. Thompson assentiu lentamente. Preconceito é ensinado, Sullivan. Ninguém nasce odiando. Mas assim como foi aprendido, pode ser desaprendido. A questão é, você tem a coragem de fazer esse trabalho? Como? Sullivan perguntou, genuinamente perdido. Como eu mudo algo que está tão enraizado em mim? Thompson sorriu pela primeira vez, um sorriso genuíno que transformou seu rosto. Começando por reconhecer que está lá. Você acabou de dar o primeiro passo. O segundo é educação. Terceiro é experiência. E quarto é responsabilidade constante. Ele pegou um guardanapo e escreveu algo nele, deslizando-o para Sullivan. Este é meu número pessoal. Você vai me ligar amanhã às 8 da manhã. Vamos começar um programa de mentoria, não oficial, não registrado. Apenas você e eu trabalhando para fazer de você o oficial que você deveria ter sido desde o início. Sullivan pegou o guardanapo como se fosse um objeto sagrado. Por que o senhor está fazendo isso? Depois do que eu fiz. Por que? Thompson se levantou, ajustando sua jaqueta. Há 23 anos, alguém me deu uma segunda chance quando eu não merecia. Alguém viu potencial onde outros viam apenas problemas. Estou pagando adiante. Ele começou a se afastar, então pausou, voltando-se para Sullivan uma última vez. E Sullivan, da próxima vez que você ver um homem negro tomando café, lembre-se deste momento. Lembre-se de que você não sabe a história dele, as batalhas que ele lutou, as montanhas que ele escalou. Trate-o com a dignidade que todo ser humano merece. Thompson caminhou até o balcão, onde a senhora Martinez o esperava com lágrimas nos olhos. O café de hoje é por minha conta, Marcos, ela disse suavemente. Obrigado, Rosa, ele respondeu, tocando gentilmente sua mão. Mas vou pagar. E adicione o café do oficial Sullivan também. Ele tem um longo dia de reflexão pela frente. Enquanto Thompson saía do café, o sino da porta tilintando suavemente atrás dele, Sullivan permaneceu sentado, olhando para o guardanapo em suas mãos. Ao seu redor,
Os outros clientes lentamente retornaram às suas conversas, mas algo havia mudado na atmosfera. Era como se todos tivessem testemunhado algo raro e precioso, um momento de graça em meio ao caos cotidiano. Nos dias que se seguiram, Sullivan ligou. Todas as manhãs, às 8 em ponto. As conversas começaram hesitantes, cheias de silêncios desconfortáveis. Thompson era paciente, guiando Sullivan através de suas próprias suposições, desafiando-o a ver o mundo através de lentes diferentes. Conte-me sobre sua última abordagem, Thompson pediria. Sullivan descreveria, e Thompson dissecaria cada decisão, cada suposição, cada momento onde o preconceito poderia ter influenciado suas ações. Por que você achou que ele era suspeito? Thompson perguntaria. Porque ele parecia nervoso. Ou ele estava nervoso porque um policial estava se aproximando dele. Você considerou isso? Lentamente, camada por camada, as defesas de Sullivan foram sendo desconstruídas. Não era um processo fácil. Houve momentos de resistência, de raiva, de negação, mas Thompson persistiu com a paciência de alguém que entendia que a verdadeira mudança leva tempo. 3 meses depois, Sullivan foi designado para trabalhar em um programa comunitário em um bairro predominantemente negro. No início, ele estava aterrorizado. Todas as suas antigas crenças gritavam alertas em sua mente. Mas ele lembrou das palavras de Thompson. O medo vem do desconhecido. Conhecimento dissolve o medo. Foi lá que Sullivan conheceu Jerome, um garoto de 12 anos que sonhava em ser engenheiro. Jerome era brilhante, curioso, cheio de perguntas sobre como as coisas funcionavam. Sullivan começou a trazer livros de ciências, a ajudar com a lição de casa depois do seu turno. Por que você está fazendo isso? Jerome perguntou um dia. Sullivan pensou por um momento. Porque alguém me ensinou que cada pessoa tem uma história que vale a pena conhecer, e eu quero conhecer a sua. 6 meses após o incidente no café, houve uma cerimônia de premiação no departamento. Thompson estava no palco, seu uniforme impecável, suas medalhas brilhando sob as luzes do auditório. Ele chamou Sullivan à frente. Oficial Derek Sullivan, Thompson anunciou, sua voz ecoando pelo salão. Demonstrou uma transformação excepcional em seu serviço. Seu trabalho no programa de extensão comunitária não apenas mudou vidas na comunidade, mas serviu como exemplo do que o verdadeiro policiamento significa. Enquanto Sullivan recebia sua comenda, seus olhos encontraram os de Thompson. Naquele olhar, havia gratidão, respeito e algo mais, redenção. Após a cerimônia, Sullivan encontrou Thompson nos bastidores. Comandante, eu nunca agradeci apropriadamente. Você agradeceu, Thompson respondeu. Cada vez que tratou alguém com dignidade, cada vez que questionou suas próprias suposições, cada vez que escolheu ver a humanidade antes do estereótipo. Ainda tenho muito a aprender, Sullivan admitiu. Todos nós temos, Thompson sorriu. A diferença é que agora você sabe disso. 1 ano depois, Sullivan estava novamente em um café. Diferente do outro lado da cidade, ele estava em serviço fazendo sua ronda matinal. Viu um jovem homem negro sentado sozinho, capuz levantado, mexendo nervosamente em seu telefone. Seu parceiro, um novato chamado Bradley, tocou seu braço. Aquele cara parece suspeito. Devemos verificar? Sullivan observou por um momento. O jovem estava claramente nervoso, olhando constantemente para a porta. O Sullivan antigo teria concordado imediatamente, teria se aproximado com autoridade e suspeita. Mas este Sullivan era diferente. Ele observou mais atentamente. Viu o livro de química orgânica sobre a mesa, o crachá da universidade parcialmente visível, as anotações espalhadas. Um estudante, provavelmente com uma prova importante, nervoso como qualquer jovem estaria. Não, Sullivan disse calmamente. Ele está apenas estudando. Vamos continuar. Bradley pareceu surpreso. Tem certeza? Quero dizer, ele parece... Parece o quê? Sullivan o interrompeu gentilmente. Nervoso? Você não ficaria nervoso antes de uma prova de química orgânica? Enquanto saíam, Sullivan olhou para trás uma última vez. O jovem havia relaxado, mergulhado em seus estudos. Uma vida que continuou sem interrupção, sem trauma, sem se tornar outra estatística. Thompson tinha razão. Cada escolha importava.
Cada momento de graça criava ondulações que se estendiam além do que podíamos ver. Anos se passaram. Sullivan subiu na hierarquia, tornou-se sargento, depois tenente. Em cada posição ele carregava as lições daquele dia no café. Treinou novos oficiais, compartilhou sua história sem vergonha, criou programas de conscientização sobre preconceito implícito. E em uma manhã de quinta-feira, 15 anos depois, agora Capitão Sullivan entrou em um café. Cabelos grisalhos nas têmporas, linhas de experiência marcando seu rosto. Ele viu um jovem oficial abordando agressivamente um homem negro idoso. Sullivan não hesitou. Aproximou-se calmamente, colocando uma mão no ombro do jovem oficial. Oficial Martinez, ele disse suavemente, lendo o nome no distintivo. Podemos conversar um momento? E assim o ciclo continuou. Não com perfeição, não sem tropeços, mas com a persistência constante daqueles que escolhem ser melhores, que escolhem ver além de suas próprias limitações, que escolhem transformar momentos de escuridão em oportunidades de luz. Thompson se aposentou 5 anos depois, uma cerimônia elaborada com honras completas. Sullivan estava lá, na primeira fila, lágrimas não disfarçadas em seus olhos. Após a cerimônia, eles se encontraram no mesmo café onde tudo começou. Parece que foi ontem, Sullivan disse olhando ao redor do local familiar. E parece que foi uma vida inteira atrás, Thompson respondeu. Eles sentaram na mesma mesa, 2 homens mudados pelo tempo e experiência, unidos por um momento que poderia ter destruído ambos, mas em vez disso, os transformou. Sabe, Thompson disse, mexendo seu café thoughtfully. Eu sempre me perguntei o que teria acontecido se eu tivesse simplesmente mostrado minha identificação naquele dia, se tivesse evitado todo o confronto. Eu teria continuado sendo quem eu era, Sullivan respondeu sem hesitação. Teria continuado fazendo as mesmas coisas, machucando pessoas, destruindo vidas. Você me salvou, comandante. Não apenas minha carreira, mas minha alma. Thompson balançou a cabeça. Não, Derek. Você se salvou. Eu apenas mostrei a porta. Você escolheu atravessá-la. Eles ficaram em silêncio por um momento. 2 homens contemplando o poder de um único momento para mudar o curso de uma vida inteira. Ainda liga para Jerome? Thompson perguntou. Sullivan sorriu. Ele se formou em engenharia no mês passado. MIT. Consegue acreditar? Aquele garoto que mal tinha livros em casa agora está projetando sistemas de energia sustentável. Consigo acreditar, Thompson disse suavemente. Sempre pude. Assim como acreditei em você. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, lançando longas sombras através das janelas do café, os 2 homens continuaram conversando. Sobre o passado, sobre o futuro, sobre as incontáveis vidas tocadas por aquele único momento de confronto e graça. E em algum lugar da cidade, um jovem oficial estava fazendo uma escolha. Abordar ou não abordar. Assumir ou questionar. Perpetuar o ciclo ou quebrá-lo. As ondulações continuavam expandindo-se sempre para fora, tocando vidas de maneiras que nunca poderiam ser totalmente medidas ou compreendidas. Mas em cada pequena escolha, em cada momento de hesitação antes do julgamento, em cada instante de humanidade reconhecida, o mundo se tornava um pouco mais justo, um pouco mais gentil, um pouco mais próximo do ideal que o distintivo deveria representar. Esta é a verdadeira natureza da mudança. Não em grandes gestos ou declarações dramáticas, mas nos momentos quietos de escolha, nos instantes de graça oferecida e recebida, nas decisões diárias de ver além de nossas próprias limitações e abraçar a humanidade complexa e bonita daqueles ao nosso redor. E assim a história continua, não com um final, mas com um começo perpétuo, cada dia oferecendo novas oportunidades para escolher melhor, ser melhor, criar um mundo onde um homem tomando café é apenas isso, um homem tomando café, nada mais, nada menos, mas certamente nada de menos humano. Se você chegou até aqui é porque esta história tocou algo em você. Talvez você tenha sua própria experiência, seu próprio momento de transformação. Compartilhe conosco. Inscreva-se no canal para mais histórias que nos fazem refletir sobre quem somos e quem podemos ser. Cada inscrição, cada comentário, cada compartilhamento ajuda essas mensagens importantes a alcançarem mais pessoas. Porque mudança, verdadeira mudança,
Acontece quando histórias como estas ecoam além destas palavras, alcançando corações e mentes prontos para a transformação. Até a próxima história e lembre-se, cada um de nós tem o poder de ser um momento de mudança na vida de alguém.